Fala trader, sejam bem-vindos aí novamente ao canal do Mike Invest. Vamos lá falar agora sobre gap, galera. Na aula passada a gente falou sobre suporte e resistência, que é um dos principais cenários, uma das principais análises que a gente tem que fazer para tomar decisões de comprar ou de vender. E agora a gente vai olhar outro ponto auxiliar, que é o gap. O que é o gap? O gap é uma lacuna, é um espaço vazio entre as extremidades de dois candles consecutivos. É uma região em que não teve negociação. É como se o mercado fechou aqui, ó, ele já pula toda essa região e vai para uma outra região no dia seguinte. Pode haver gap, por exemplo, para day trade dentro do mesmo dia? Pode até haver, galera, mas não é muito comum. É comum gap de um dia para o outro, tá? E essa região ela é uma região sem memória de preço. Então, geralmente, quando o preço invade essa região, ele anda rápido, porque lembra que eu falei lá no Volume Profile, não teve negociação lá, não teve interesse naquele ponto. Então, é como se ele tivesse uma livre passagem. E a gente tem dois tipos de gap de maneira bem simples, de maneira bem resumida. A gente vai ter o gap de alta, que ocorre quando tem um espaço vazio entre a máxima do candle anterior e a mínima do candle seguinte. Indica um mercado altista, então ele traz forte probabilidade de mercado altista. Obviamente a gente tem que entender o contexto. Hoje, por exemplo, o índice futuro, hoje dia 11/7, o índice futuro abriu em alta e ele praticamente só caiu o dia inteiro, só foi se recuperar no final do dia. Tá? Mas, na regra, o gap de alta ele traz força para altas, força para compras. E o gap de baixa ocorre quando tem um espaço vazio entre a mínima do candle anterior e a máxima do candle seguinte. Indica um mercado baixista, força para queda, ou seja, as vendas são mais favoráveis. Então temos aqui um gap de alta onde a gente tem essa lacuna aqui, ó, a gente tem essa região sem memória de preço. Então tanto faz se o candle anterior é um candle de alta, um candle de baixa, tanto faz qual é a cor do candle, qual é a força do player, não importa. O que importa é, houve uma lacuna e essa lacuna é para cima, gap de alta. Houve uma lacuna e essa lacuna é para baixo, gap de baixa. Vamos observar no gráfico aqui, ó, que vai ficar um pouco mais fácil, mas só anota aí no teu caderno, tá? Em regra, gap de alta, força para movimentos altistas. Gap de baixa, força para movimentos baixistas. Tá? Então, gap de alta, compras mais favoráveis. Gap de baixa, vendas mais favoráveis. Então, quer dizer que, gap de alta vou comprar, gap de baixa vou vender. Lembra, você vai juntando fatores, você vai juntando análises. Então, um carro não anda sozinho só com um motor. Ele precisa de um motor, ele precisa de uma embreagem. Tá? Então, é como se a gente estivesse montando o nosso carro aqui, para que você possa andar nele da melhor forma possível. Tá? Ele precisa de um freio, tá? Seria como se fosse o nosso stop loss. Então aqui eu tenho um gráfico. Ó. O mercado ele fecha dessa maneira e no dia seguinte ele abre com um movimento altista. Ele abre com um gap de alta. Então tá vendo? Eu tenho uma lacuna, eu tenho uma região sem preço, sem memória de preço. E o mercado tende a abrir em alta e continuar subindo. Ele tende a continuar assim, pelo menos no primeiro instante, no primeiro momento do mercado, de manhã, por exemplo, até porque à tarde tem a possibilidade de inverter de alta para baixa, mas essa daqui é a análise geral, é a regra. Favorece um gap de alta, favorece um movimento altista, as compras são mais favoráveis. Já um gap de baixa funciona dessa forma. O mercado no dia anterior veio subindo, subindo, subindo. A gente vai falar na aula seguinte sobre tendência. E o dia seguinte já abre com gap de baixa e rompendo essa linha de tendência. Então eu tenho dois sinais de venda. A única coisa que eu preciso aguardar é um sinalzinho vendedor. Por exemplo, isso daqui é ancorado numa média móvel. Vou entrar com o meu risco retorno, uma venda na perda da mínima, com um stop acima da máxima do movimento e realizar os meus lucros. E olha que interessante, lembra lá da memória do preço? Eu vou tentar deixar o mais reto possível. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó. Ficou um pouquinho torto e para cima, mas ó o mercado batendo aqui na tua parcial, no teu alvo, colocando lucro no teu bolso com base no passado. Então a gente vai olhar o passado para prever possibilidades futuras, dentro de uma estatística, obviamente. Tá? Então a parte de gap, galera, ela é bem simples, ela é bem tranquila. Essa lacuna, esse vazio aqui, ó, é uma região sem memória. Tá? E um gap de baixa favorece movimento baixista, vendas mais favoráveis. E voltando, um gap de alta favorece
movimentos de alta. Vamos lá para o gráfico dar uma olhada, antes da gente encerrar aqui. Vamos lá dar uma olhada no nosso gráfico. Vamos aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu hoje que eu tinha falado para vocês. O mercado abriu num gap de alta, porém ele está dentro de uma tendência de baixa. Ó. Se eu for colocar aqui uma linha de tendência, olha o que o mercado fez. Ele já abriu falhando o rompimento desse topo, dessa linha de tendência que está com 1, 2, 3 toques confirmados. Tá? Então, depois que ele perde essa mínima ou ele dá esse gatilho, é só venda. Ó. Vai vendendo, vendendo, vendendo e vai embora. Vamos olhar outros dias de gap aqui também. Vamos pegar aqui dias anteriores. Olha aqui, ó. Gap de alta, olha o que o mercado fez. Movimento de alta bem expressivo. Tá, então vamos identificar aqui o gap, né? Para não ter erro. Deixa eu ver se eu... vou achar aqui, já fica fácil, ó. Gap de alta. Gap de baixa. Então o gap é uma lacuna, um espaço vazio. Região sem memória. Olha como o mercado se movimenta rápido quando ele invade esse gap. Tá? O gap é isso aqui, ó. O gap é isso aqui, tá, pessoal? É isso aqui, ó. Quando ele invade essa região, olha como ele anda rápido aqui dentro. Tá? Então ele não vai no conta-gota, não vai devagarinho. Geralmente ele dá uma pancada. Aqui praticamente não tem gap, muito pequeno, uma sequência, ele dá praticamente sequência. Aqui também, ó, praticamente dá sequência. Gap tem que ter um clarão, sim, bem fácil de observar. Tá? Então olha aqui, ó. É um clarão, é uma lacuna bem fácil de observar, ó. Gap de alta, olha o movimento comprador muito mais favorável. Vamos lá ver outro gap aqui também. Mais um gap, ó. E é como eu falei, ó. Ele pode favorecer um movimento inicial, tá? Deu uma alta muito forte, mas depois começou a cair. E olha, isso daqui é interessante observar, ó. Quando ele invade a região de gap, olha como ele anda rápido. Olha como ele dá uma disparada aqui dentro. Não tem liquidez sim, então o mercado dispara aqui dentro mesmo. Beleza, galera? É isso aí. Na próxima aula agora a gente vai falar sobre tendência. Tamo junto então, até a próxima. Um abraço.